Capítulo 1647, Fé nos Números, Parte 1. O que é ainda mais estranho é que tudo foi devidamente registrado e documentado. Solos ponderou enquanto olhava as assinaturas no final de cada documento. Não apenas o senhor da cidade e os nobres sabiam de tudo, mas também não ganharam um centavo para si. É como se pagassem ao Quaron, mas para quê? Não é proteção, já que ele não está aqui. Perguntaremos a eles mais tarde. Ainda temos mais quartos para visitar. Lit respondeu. Mover-se despercebido foi fácil, enquanto usar a dimensão de bolso teve um grande impacto sobre ele. Embora Solos compartilhasse o máximo que podia do fardo, Lit teve que fazer a maior parte do trabalho pesado. Se ela gastasse muita energia, ela se tornaria incapaz de assumir a forma humana ou seria fraca demais para ser mais do que uma bola de soco. Para piorar a situação, ela precisou de muito mais tempo do que Lit para se recuperar devido à lacuna em seus núcleos de mana e à sua força vital quebrada. O restante das salas pertencia a outros departamentos administrativos e deles Lit descobriu apenas que, além do dinheiro, todo o resto estava em ordem. Não houve nenhum estoque de alimentos ou armas durante os últimos meses, como se Zesca nunca tivesse planejado qualquer tipo de guerra. Isso é estranho. Eles sabiam que o reino tentaria recapturar a região de Nestrar assim que a rebelião fosse descoberta, mas não se prepararam com antecedência. Solos disse. Acordado. Chega de papelada, é hora de fazer uma visita ao arsenal. Lit levantou-se, sentindo os joelhos fracos e a cabeça tonta devido ao consumo de força vital. Droga, preciso descansar. Além disso, deixei o acampamento por um tempo e não tenho ideia se algo aconteceu na minha ausência. Podemos sair a qualquer hora que você quiser. Agora que sabemos as coordenadas espaciais deste lugar, podemos usar a magia espiritual para teleportar direto para a prefeitura. Solos examinou sua condição com um olhar abissal. As rachaduras em sua força vital estavam bem, mas ele não podia mais usar a dimensão de bolso ou as chamas de origem. Não há tempo para isso. Se, ao retornar, Rudra descobrir a localização de Quaron, não terei desculpa para atrasar a perseguição. Além disso, 3 dias são bem mais curtos do que você pensa. Se aquele bastardo mostrar a cara, quero saber qual é o seu objetivo e do que ele é capaz. Lit respondeu enquanto engolia os tônicos. Bom ponto. Use aperto demoníaco para refinar seu núcleo enquanto você descansa. Eu ficarei de guarda. Solos respondeu. Ele assentiu, usando sua habilidade de respiração para dividir a energia do mundo em seus componentes elementares antes de absorvê-la através de seus 7 olhos em vez de seu corpo, como um humano desperto faria. O olho esmeralda absorveu a assinatura energética de Mogar e a substituiu pela de Lit para que as energias elementares puras se transformassem em sua própria mana no momento em que penetrassem em sua força vital. Dessa forma, o núcleo de mana não ofereceria resistência à nova energia e a assimilaria mais rapidamente do que com uma técnica normal de respiração. O 7º componente da energia mundial, a essência de Mogar, nutriu seu corpo, tornando-o mais forte e acelerando sua recuperação. O uso do aperto demoníaco, no entanto, exigiu foco total de Lit, deixando-o indefeso. O anel de pedra de Solos saiu de seu dedo e assumiu a forma de uma pequena aranha que deslizou por baixo da porta para patrulhar os corredores próximos. Eu gostaria de poder fazer isso em minha forma humana e esticar as pernas, mas não posso me dar ao luxo de desperdiçar energia preciosa. Ela pensou enquanto se movia o mais longe que podia, sem perder de vista a sala em que Lit estava. Eles estavam agora no 3º andar da prefeitura, onde ficavam os escritórios dos escalões superiores de Zesca. Era o pior lugar para fazer uma pausa, pois mesmo durante o cerco pessoas poderosas podiam ir e vir de lá. Lito teria visitado primeiro, e não por último, se tivesse as plantas do edifício, mas solicitá-las ao exército levantaria questões que ele não poderia responder. Solos ouviu passos se aproximando e teceu um passo de dobra rapidamente para mover Lit para um local mais seguro. Que azar! A voz pertencia a uma mulher e parecia mais irritada do que preocupada ou assustada. Só mais alguns dias e terminaremos com esta fossa.
Felizmente, eles estavam indo para o escritório do senhor da cidade, que ficava longe de Lit. A mulher abriu a porta com uma chave prateada que desligava os feitiços defensivos da fechadura ao entrar em contato. Entendi nas primeiras 12 vezes que você disse isso. O homem que a atendeu parecia ainda mais irritado. Cale a boca e pegue esses malditos documentos. Quero ir para casa e, no momento em que a porta com taxas de ferro se fechou atrás deles, o feitiço de isolamento acústico da sala interrompeu suas vozes. Solos amaldiçoou a paranoia dos magos de Zesca antes de perceber o quão hipócrita era uma chaleira chamar uma panela de preta. A aranha de pedra correu pelo chão e se transformou em um líquido para passar despercebida por baixo do batente da porta. Solos também teve que manter o sentido de mana ativo para garantir que ninguém encontraria Lit, drenando ainda mais suas reservas de energia, mas ela esperava o que valesse a pena. Eu tenho tudo o que precisamos. A mulher disse, fazendo Solos amaldiçoar. Ela parecia ter 40 e poucos anos, cerca de 1,61 metros, 5'3", de altura, com cabelos loiros cacheados emoldurando seu rosto redondo. Ela usava um vestido de seda mais adequado para um evento social do que para um dia no escritório. Verifique se você não esqueceu nada. O homem respondeu, fazendo seu sorriso maroto desaparecer. Precisamos ser rápidos e eficientes. Precisamos desativar as matrizes para a reunião. E quanto mais durar, maior será o risco de sermos invadidos por um exército de magos quando estivermos tão perto de nosso objetivo. Ele parecia ter 40 e poucos anos, cerca de 1,85 metros, 6'1", de altura, cabelo preto curto e bigodes com alguns fios grisalhos. Ele usava uma camisa branca justa e calça azul que revelava um corpo magro, mas construção muscular. De certa forma, o casal lembrava Solos de Girne e Orion, mas nenhum deles conseguia igualar o original de forma alguma. Que objetivo? Solos pensou. Continue com as coisas suculentas. Eu verifiquei novamente. Quão mesquinho deve ser um deus para se preocupar mais com números do que com a fé. Sinto-me mais um contador do que um crente. A mulher respondeu como uma zombaria. Deus! Do que eles estão falando? Quanto mais Solos ouvia, menos ela entendia. Você diz isso como se fosse uma coisa ruim. O homem encolheu os ombros. Prefiro muito mais um Deus com objetivos que eu possa entender e com interesses que possam se alinhar aos meus, em vez de algumas besteiras místicas. A mulher assentiu e o seguiu, deixando Solos com muitas perguntas sem resposta. Vamos para onde? Pela minha mãe, porque não é comum daqueles filmes em que os bandidos explicam seu plano em detalhes para que o herói aprenda convenientemente tudo o que precisa para frustrá-lo. Ela gemeu interiormente. Posso capturá-los sozinho e depois interrogá-los com Lit, mas eles estão claramente com pressa. No momento em que os outros nobres perceberem sua ausência, eles soarão o alarme e nossa missão será comprometida. Capítulo 1648. Fé nos números, parte 2. Ainda temos que verificar o arsenal e não há garantia de que conseguiremos fazê-los falar antes que os guardas invadam o local. Os zelotes são nozes difíceis de quebrar. Solos memorizou sua assinatura energética e verificou a direção que seguiram após saírem da prefeitura, para ter uma ideia de onde encontrá-los mais tarde. Só então ela voltou para Lit, que ainda estava longe de se recuperar. O que você pensa sobre isso? Ela perguntou depois de compartilhar suas memórias mais recentes. Isso explica muita coisa, Lit respondeu. Quem quer que seja esse Deus, esses nobres estão dispostos a derrubar temporariamente as matrizes apenas para conversar com eles, algo que não fizeram nem mesmo por Quaron, pelo menos que saibamos, Solos apontou. Além disso, a parte do contador significa que ou eles têm uma cota de bens que seu Deus exige deles ou que estão competindo com as outras cidades para ganhar o favor de Deus, Lit disse. Faz sentido, Solos assentiu. Os lordes da cidade da região de Nestrar se rebelaram contra o reino não apenas porque Quaron os estimulou, mas porque eles realmente pensam que podem vencer a guerra graças a este Deus. Deixar esses caras irem foi a atitude certa, Solos.
Dessa forma, eles conversaram livremente durante a reunião e, quando os conseguirmos, teremos acesso a informações atualizadas. Lee teve que esperar mais de 1 hora para parar de sentir tonturas e ser capaz de usar sua força máxima em caso de briga. No momento em que sua força vital se estabilizou, ele foi ao escritório de Lorde da cidade. Assim como o tesouro, o arsenal não era um grande cofre numa masmorra profunda. Ninguém queria um lugar de difícil acesso que demorasse muito para abrir durante uma emergência. O reino sempre favoreceu a praticidade, então em vez de cofres utilizou um tipo especial de espaço dimensional que funcionaria mesmo sob o efeito das matrizes de selamento elementar. O problema, porém, era duplo. Era preciso primeiro encontrá-los e depois saber como abri-los. Durante sua jornada como Ranger, Lee aprendeu que o arsenal sempre estaria localizado no escritório de Lorde para dar-lhes acesso rápido aos artefatos em caso de necessidade. Pelo menos era assim que as coisas funcionavam no norte. Passar pela porta encantada exigiu apenas mais um feitiço Cleanslat, mas uma vez lá dentro as coisas ficaram mais difíceis. A sala estava cheia de matrizes que disparariam ao contato, a partir da detecção de movimento ou mesmo de calor corporal. Como diabos esses caras desativaram essa loucura? Lee perguntou. Eles não fizeram isso. A chave prateada que abriu a porta também deve estar ligada à formação das matrizes. O que significa que a fechadura os controla. Me deseje sorte. Enquanto Lee ainda estava parado na porta, Solo se transformou de um anel em uma chave. Cleanslat removeu a impressão, mas o encantamento ainda funciona. Ela pensou enquanto se fundia com a fechadura, tentando assumir o controle do sistema defensivo. Enquanto isso, Lee usou gavinhas de magia espiritual para procurar na sala qualquer coisa que pudesse esconder o arsenal. O truque usado pelos guardiões reais era esticar permanentemente uma porção do espaço. Matrizes de selamento dimensional impediram que os feitiços fossem ativados, mas não tiveram efeito em um encantamento já ativado. Além disso, o espaço dimensional poderia ser facilmente escondido dentro de uma gaveta, armário ou até mesmo embaixo da mesa do senhor. Lee tinha muitos lugares para pesquisar e não tinha ideia por onde começar. Os tentáculos da magia espiritual eram etéreos, mas ainda acionariam a matriz de detecção de movimento no momento em que interagissem com qualquer coisa no escritório. Lee só poderia usá-los para sondar tudo em busca de espaços maiores por dentro. Quanto a Solus, ela não se saiu melhor. Depois de se fundir com a fechadura, ela descobriu que para desligar as matrizes tudo o que precisava fazer era apertar o equivalente mágico de um interruptor. O problema é que o encantamento da porta tinha dezenas deles. Um desativaria o sistema de defesa do escritório, enquanto todos os outros os acionariam e soariam o alarme. Foda-me de lado, ela pensou. Eu deveria ter roubado aquela maldita chave. Solus teve que se fundir lentamente com o pseudonúcleo da porta para que ela pudesse verificar os caminhos de mana de cada interruptor sem a necessidade de ativá-los. Felizmente para eles, os mestres de Forja Real também favoreciam a praticidade. Todos os caminhos dos interruptores falsos convergiram para um único feitiço. O encantamento era muito complicado para ser entendido rapidamente, mas Solus não precisava. Ela simplesmente acionou o único interruptor que tinha um feitiço próprio. Magos falsos nunca consideraram a ideia de um artefato vivo, deixando sua obra-prima exposta ao ataque do núcleo de poder de Solus. Eu fiz isso. Podemos entrar com segurança. Ela disse enquanto estufava telepaticamente o peito com orgulho. Pelo menos você tem boas notícias. Não há nada desbloqueado neste lugar. Minhas gavinhas não conseguiam chegar a lugar nenhum sem empurrar ou puxar um feitiço, então ainda estou na estaca 0. Isso pode demorar Life Vision mostrou ali que as matrizes de selamento dimensional de Zesca foram desligadas. O encontro com Deus deve ter começado. Solus quase se esqueceu disso. Finalmente um pouco de sorte. Lee pegou seu amuleto de comunicação e ligou para seu supervisor. O Capitão Star já havia informado o comando sobre os planos de Lee, então não demorou muito para explicar por que precisava saber onde estava o arsenal e como abri-lo.
Você não deveria aproveitar esta oportunidade para informar seus homens e atacar a cidade? Perguntou o brigadeiro-general Berlion. Ele era um homem de 30 e poucos anos, medindo 1,8511 metros de altura, cabelos e olhos pretos como breu. Seu uniforme azul claro tinha uma única estrela dourada nas listras de cada ombro e mal conseguia conter seu corpo musculoso, dando a cada um de seus movimentos uma impressão de força. Negativo, senhor. Eles estariam cercados em menor número. Além disso, no momento em que o alarme soar, as matrizes serão restauradas e nossos magos não terão saída. 1000 magos não podem reivindicar uma cidade em tão pouco tempo e mesmo que o fizessem, as baixas de ambos os lados seriam enormes. Lit respondeu enquanto desativava as proteções do arsenal sob a supervisão de Berlion. Parece que sua avaliação estava certa. O general franziu a testa quando descobriu que o espaço dimensional havia sido completamente esvaziado. Com esse poder de fogo, os guardas da cidade podem facilmente eliminar magos que não podem confiar em feitiços de movimento. Talvez e talvez não. Lit não conseguia parar de pensar na conversa que Solos ouvira. Onde está o tesouro, senhor? Era a única maneira de descobrir casualmente a questão dos fundos perdidos sem ter que explicar como ele poderia ter lido os registros dos últimos meses em tão pouco tempo. Gaveta inferior esquerda da mesa. Escondida sob a tampa do pênico. Berlion não se importava menos com ouro naquelas circunstâncias, mas confiava em Lit. O general sabia que deveria haver um bom motivo para tal pedido. Berlion esperaria pelo relatório de Lit antes de questionar suas ações ou perguntar como ele conseguiu entrar no escritório de Lorde da cidade sem impedimentos. Continua no próximo vídeo.